Olá amigos, falamos da lição número 3, a parte segunda-feira, experimentando o discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo. Na vida cristã, o aprendizado não para nunca, estamos sempre aprendendo, porque Deus quer sempre nos falar ao nosso coração e para tanto Ele nos dá o espírito de sabedoria e de discernimento. Você lê a palavra e Deus então dá o discernimento, a revelação daquilo que Ele já revelou, Ele dá o conhecimento da revelação através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajuda a termos assim a revelação do conhecimento, ou o conhecimento da revelação. Na antiga Rússia, quando havia muita perseguição aos cristãos, uma senhora foi encontrada à noite. Os cristãos não podiam se reunir em templos. Eles se reuniam em locais secretos, escondidos. E se alguém fosse pego, era preso imediatamente. Uma senhora foi parada por uma blitz policial no meio da rua. O policial que a interrogou disse: onde é que a senhora está indo? Ela rapidamente começou a pensar e chegou à seguinte conclusão: se eu mentir, eu protejo meus irmãos. Se eu disser a verdade, meus irmãos serão todos presos e eu também. O que posso fazer? Então, ela pediu a Deus que lhe desse discernimento pelo Espírito Santo para sair daquela situação. E Deus concedeu a ela uma resposta maravilhosa. Ela disse ao policial: o meu irmão mais velho morreu. Eu estou indo para a casa do meu pai, porque meu irmão mais velho morreu. E ele deixou um testamento. E nessa noite será feita a leitura do testamento. E eu espero receber uma boa parte da herança que meu irmão deixou. O policial olhou para ela e disse: vá em paz. Espero que a senhora receba uma boa parte. Ela saiu feliz, com o coração regozijando. Não mentiu. E disse uma verdade assim acima de todas. Vou à casa do meu pai. Estou indo à igreja, à casa do meu pai celestial. Meu irmão mais velho morreu, que é Jesus Cristo. Hoje será feita a leitura do testamento, que era a palavra de Deus. E eu espero receber uma boa parte, que seria uma bênção do conhecimento e do discernimento espiritual. Dessa forma, o Espírito Santo nos ajuda tanto a entendermos a vontade divina, como a fugirmos das tentações. Faz muitos anos, um senhor simples, humilde, ele era assim técnico em ar-condicionado. Uma senhora muito rica convidou ou chamou os dois, o pai e o filho, para que fizessem a manutenção e a limpeza de todos os aparelhos de ar-condicionado da casa dela. Era uma mulher muito rica. Enquanto eles estavam trabalhando no quarto da mulher, na suíte, o pai lá em cima tentando tirar o ar-condicionado, o aparelho para limpar, e o jovem na parte de baixo. Estavam no quarto da mulher. Era um quarto muito bem mobiliado, um quarto muito rico. E aquele menino, aquele rapaz, dos seus 18 anos, passou a olhar todas as coisas bonitas naquele quarto. E viu em cima, assim, de um móvel, um relógio muito bonito, de ouro. E tinha alguns brilhantes em volta, assim, do mostrador. Ele ficou encantado com o relógio e pensou: que relógio lindo! Já pensou se esse relógio fosse meu? E pensou em roubá-lo. Mas pensou: mas se eu pegar, eu me torno um ladrão. Mas ninguém está vendo, pensou ele. E o Espírito Santo fez com que ele se lembrasse de uma coisa: Deus está em todo lugar. Deus está me vendo. Como é que eu vou orar a Deus sabendo que eu sou um ladrão? Eu prefiro ser pobre do que perder a minha paz de consciência. E então, ele que estava com o relógio nas mãos, admirando, colocou silenciosamente o relógio sobre a cômoda e foi ajudar o pai. Ele pensou que ninguém estava vendo, mas a dona do relógio estava de longe, olhando a luta pessoal daquele jovem. E quando ela estava sozinha com ele, disse: parabéns, você ouviu a voz do Espírito Santo. Eu estava de longe olhando para você e vi a sua luta espiritual. Deus abençoe você. Você será um grande homem. Continue na honestidade. Dessa forma, o Espírito Santo nos ajuda a enfrentarmos as tentações que nós podemos assim enfrentar ou encontrar no nosso dia a dia. Deus nos dá sabedoria para colocarmos nossa vida em harmonia com sua vontade. E essa sabedoria é dada pelo Espírito Santo. E esse foi o teor da oração de Paulo ao ver a igreja de Éfeso num crescimento espiritual maravilhoso. A pergunta número 2 diz o seguinte: na oração de Paulo pelos crentes efésios,
ele pediu que o Espírito Santo desse sabedoria e conhecimento sobre quais assuntos em especial. Aqui está a passagem, Efésios 1, versos 16 a 19, diz o seguinte: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e o qual é sobre excelente grandeza do seu poder, sobre vós, os que cremos, sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então a pergunta sobre que tipo de conhecimento Paulo orava para que os crentes efésios tivessem e nós também. Resposta: Paulo orou pelo discernimento sobre a esperança da vocação dos crentes de Éfeso. Também pediu a Deus que desse a eles conhecimento sobre as riquezas da glória e da herança e sobre como eles poderiam conhecer a grandeza do amor de Deus. Então Paulo pediu: Senhor, dê aos meus irmãos conhecimento da tua vontade. Dê aos meus irmãos espírito de sabedoria e discernimento espiritual, para que possam discernir a sua vontade e a grandeza do seu poder que há em Cristo Jesus. A lição dessa semana fala sobre a grandeza do poder em Cristo Jesus. A igreja precisa alcançar esse poder. Mas como podemos alcançar o poder ou a grandeza do poder de Cristo Jesus? Através do Espírito Santo. Foi assim que a igreja primitiva, ela teve assim uma explosão espiritual maravilhosa, que levou milhares de pessoas a aceitar Jesus Cristo. Hoje nós temos cristãos com pouca força pífia, que não leva à conversão quase ninguém pelo testemunho, porque as pessoas não estão apegadas ao Espírito Santo, não conhecem a grandeza do poder que há no Senhor Jesus Cristo. E quando estamos junto a Jesus, essa força nos é atribuída. Quando o apóstolo Paulo falou que a igreja precisava ter a esperança da vocação, ele estava dizendo que era para que a igreja pudesse conhecer o que Deus havia planejado para eles através de Cristo Jesus. Ao falar sobre o conhecimento das riquezas da glória da herança, ele queria dizer com isso que os crentes deveriam saber que eles eram herança de Deus e que tinham um valor muito grande para Deus. Ao orar, pedindo para eles o conhecimento da grandeza do poder de Deus, queria que eles tivessem confiança no poder divino para superarem todas as provações, inclusive as perseguições. Por isso, Paulo, em outro momento, ele chegou a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Isto é conhecer a grandeza do poder de Deus. Por isso Paulo, ele era ousado, ele não tinha medo. Ele falava e pregava e se apresentava diante de qualquer autoridade. E ele não confiava em seus conhecimentos didáticos ou culturais. Ele confiava no poder do Espírito Santo, na grandeza do poder de Deus. Ellen White chega a dizer que nós não precisamos temer o pecado, nem as consequências, e nem mesmo o remorso por termos pecado. No livro Ciência do Bom Viver, na página 85, ela escreveu o seguinte: o senso do pecado tem envenenado as fontes da vida. Temos visto cristãos fracos, porque estão envenenados pelo remorso do pecado. Mas Cristo diz: eu tirarei os vossos pecados, dar-vos-ei paz. Comprei vocês com meu sangue, vocês são meus. Minha graça fortalecerá vossa vontade enfraquecida, e o remorso do pecado eu retirarei do vosso ser. Isso é maravilhoso. A confiança em Jesus, no poder do Espírito Santo, a confiança no Deus eterno que exaltou Jesus, nos dá esse poder. Nós temos que nos apegar, temos que tomar posse desse poder que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Confiar em Deus significa que você tem confiança tanto para ir quanto para voltar.
Quando se anda de um trem executivo ou de um trem transcontinental, o que dá segurança aos passageiros é o forte farol que aquele trem tem na frente dele, ilumina a uma distância de quase 10 quilômetros, e o maquinista consegue visualizar como estão os trilhos e ele anda com segurança. O que dá segurança é que atrás as luzes estão completamente acesas, para que nenhum trem que venha de forma apressada ou atrasada tenha uma colisão com o trem que está viajando naquele mesmo trajeto. Podemos dizer que o Espírito Santo ilumina a nossa vida na frente, para que nós possamos conhecer o que acontece nesse mundo através da visão profética. Quem faz isso é o Espírito Santo. Nós não caminhamos de olhos vendados. Nós temos conhecimento do que acontecerá no futuro. A Bíblia assim o diz. O livro de Daniel, o livro de Mateus, o livro do Apocalipse nos mostra aquilo que a visão profética nos concede como iluminação da nossa vida futura. Nós temos e sabemos por onde estamos caminhando. E atrás, o Espírito Santo nos guarda para que o diabo não nos ataque de surpresa, porque nós temos o conhecimento que vem de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Como abençoou a igreja de Éfeso a crescer espiritualmente. Por isso Paulo dizia, eu estou orando por vocês, para que vocês tenham o conhecimento, vocês tenham o discernimento, a revelação daquilo que Deus tem para todos vocês. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos ajude, Senhor, a termos esta visão que o povo de Éfeso recebeu pela oração do apóstolo Paulo. Nos dê, Senhor, conhecimento do teu poder, discernimento da tua vontade e revelação daquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Tenha uma segunda-feira abençoada. E que a semana venha firme, porque em Deus nós faremos proezas. Deus abençoe a todos.